todos. Deputado, me fala um pouquinho sobre a sua atuação na Assembleia. A gente sabe que o senhor é deputado de oposição. O governo Silval anda mal das pernas? Eu não sei se a palavra certa seria mal das pernas. Ele ainda não se encontrou na administração do Estado. Meu ponto de vista é esse. Ele ainda está muito perdido, não está priorizando os assuntos de maior interesse, que existe uma necessidade mais emergencial de ser concluído. Então ele ainda está meio perdido. A gente tem cobrado muito dele e parece-me que ele está sinalizando agora com uma reforma de secretários, pode ser que ele venha se encontrar na administração, mas ele ainda está bem perdidozinho. Quais são os setores que precisam de mais atenção? O interior, principalmente, nós de 2010 para cá, o interior do nosso estado ficou abandonado. Nós estamos com as nossas estradas, onde tem pavimentação, nossas MT, que estão acabando. E as que não são asfaltadas estão em péssima condição. Essa concentração do maquinário, que ele tirou os maquinários dos consórcios, concentrou numa empresa só, foi muito ruim. Essa empresa não consegue atender todo o interior, então ela fica rodando mais com máquina em cima de plancha do que trabalhando. Então existe uma perda de tempo muito grande e um trabalho muito ineficiente. Há uma reivindicação muito forte da questão dos investimentos dos impostos vindos do FETAB. Como que está a sua atuação em relação a isso? Essa cobrança ao governo? O governo, ele descaracterizou o FETAB, né? O FETAB é um fundo, ele tinha que ter uma conta especial, ele tinha que ser determinado, carimbado para aquilo, mas hoje o FETAB está indo para a conta única, uma conta que paga funcionário, paga todos os custos, o custeio do Estado, e o FETAB não é para isso, então é totalmente irregular. Agora, como que ele vai fazer, eu não sei. E 2009, 2010 foi aprovada uma lei tirando 30% para a ajuda da Copa. Até aí tudo bem. Eu não sou contra a Copa e não sou contra também o interior ajudar a capital, porque afinal de contas a Copa é para todos os mato-grossenses, não é só para a capital e Vargem Grande. Agora, o que precisa é o governo continuar dando atenção para o interior, né? Ele não pode abandonar o interior como ele está abandonando. Pontes em mau estado de conservação, as estradas, tudo são péssimas. Os municípios, os prefeitos hoje estão com mais de 90% dos prefeitos altamente descontentes com a forma que ele vem governando o Estado. Os recursos advindos do FETAB contribuiriam muito para a questão das rodovias, da malha rodoviária? Mas ele foi criado, esse fundo foi criado para as estradas e para a habitação, né? É exclusivo para isso. E no último governo do Dante, nos 2 mandatos do Blairo, as estradas que foram feitas foram exclusivamente as residências com o dinheiro do FETAB. Mas seria suficiente, deputado? Seria suficiente. Hoje, 2012 vai arrecadar mais de 750 milhões de reais de FETAB. Então seria um dinheiro que, bem aplicado, dá para fazer muita coisa assim no Estado. Como que está essa cobrança direto com o secretário de Infraestrutura e Pavimentação? Olha, infelizmente o secretário de Infraestrutura, ele deixa transparecer que é um office boy do governo, porque ele não tem poderes para nada. O secretário está lá engessado, ele não tem condição de tomar uma decisão própria, de agir por conta própria. O governo, com esse contingenciamento dele, ele não dá autonomia para o secretário. Os deputados têm reclamado muito também da falta de acesso aos secretários. É uma situação real? É uma situação real. Tem muito secretário que não atende, os deputados não atende telefone, a gente deixa recado, não retorna. Tudo bem, eles têm o direito deles, mas a gente está aí representando o povo, né? E o povo vem nos cobrar. E nós precisamos dar uma resposta para o povo. E aí o secretário dificulta. Uma crítica também feita pelo senhor em relação ao aumento das UPF, da Unidade de Padrão Fiscal, né, de Mato Grosso. Primeiro eu queria que o senhor me falasse um pouquinho como funciona essa questão e por que o Estado tem aumentando arbitrariamente esse imposto. O Estado, em 2011, o governo alegou muita falta de dinheiro. Eu não entendo por que muita falta de dinheiro, porque a arrecadação aumentou e a falta de dinheiro. Aí a Cefaz vem com portaria, com decreto aumentando toda semana, quase todos os dias. Anoitece numa forma, de repente tem um decreto novo lá, tem uma portaria nova aumentando os tributos. E no caso da UPF, a UPF, ela em 2013, ela foi regulamentada pelo IGPDI. E se você pegar a correção do IGPDI de 2003 até hoje, ela estaria em R$ 36.
Nós aprovamos, nós fizemos um acordão de aprovar ela em 46. O próprio setor produtivo concordou com isso. Então, em R$ 46 ficava de bom tamanho. Aí a Cefaz pega e manda uma mensagem para a Assembleia, e a Assembleia aprovou uma lei aumentando ela para R$ 92,50. Quase então, o dobro. O dobro, né? Então, um aumento totalmente abusivo, uma coisa irreal. E eu e a deputada Luciane hoje estamos trabalhando para reverter essa lei, para trazer para os 46 e deixar ela em lei 46, né? Aí corrigir sim, conforme o IGPDI, não dessa forma. Porque se nós deixarmos em 92, qualquer uma multa, uma taxa do governo que está hoje de 46, amanhã se o secretário resolver cobrar 92, vai cobrar 92. Pode, porque está dentro da lei para ele, né? Não seria uma medida do governo de garantir uma arrecadação excepcional? Isso aí é uma medida ruim, né? Querer enganar a sociedade, né? Porque não é possível, nós temos que ser realistas, nós não podemos trabalhar com a situação dessa forma. Agora, que segurança que vai dar para o contribuinte mato-grossense? Nós temos que ter um mínimo de respeito com o nosso contribuinte e dizer para ele é assim e não vai mudar a regra do jogo. Dessa forma, dá uma insegurança total. E quais foram as medidas adotadas pelo senhor para que essa situação fosse revertida? Não, nós entramos com um novo projeto de lei, a deputada Luciane, para que revogasse aquela lei e tornasse a valer essa nossa. Nós já passou numa votação na casa, deve ser aprovada pela casa, e aí vamos ver a reação do governo. Se o governo vetar, nós vamos ter que tentar derrubar o veto. Se nós não conseguir derrubar o veto, aí sim, aí nós vamos entrar com um ADIM no Supremo, uma coisa assim, para mostrar a inconstitucionalidade da coisa, né? Tá certo. Deputado, outra polêmica envolvendo o senhor em relação ao governo é a questão da renegociação da dívida. Como que o senhor tem se portado em relação a essa situação? Eu não sei se é polêmica, falar sério. Não, eu sou contra o posicionamento do governo da forma que ele mandou a mensagem para casa, né? Ele mandou uma mensagem para nós aprovar a lei para fazer uma renegociação da dívida, não citou valores, não citou o porquê dessa renegociação e pedindo uma autorização para ele adquirir empréstimo em moeda estrangeira, que é ilegal, nós sabemos que é ilegal. Então a gente pediu vista desse projeto e nós estamos estudando, estamos fazendo umas emendas, minha assessoria está trabalhando, fazendo umas emendas, porque o governo precisa explicar para os deputados o que ele está renegociando, o porquê disso, né? E o quanto que ele está pegando de empréstimo e para que ele está pegando. Ele não fez nada disso, ele só mandou a lei. Então é aí que está havendo a discussão, mas nós queremos uma coisa bem clara, coisa bem explícita para não ter problema, para nós não aprovar aquilo que vai contra os desejos da sociedade. Há um prazo para o senhor apresentar novamente esse projeto? Tem o prazo regimental, né? Mas eu acredito que se o governo não apresentar para nós bem detalhado, ele vai ter problema de aprovação dessa lei na Assembleia. O senhor já tem esse prazo definido? Tem uma data? Essa semana nós temos que devolver o projeto, mas aí se entrar um outro parlamentar com outra emenda e coisa, ele vai prolongando mais. Porque da forma que o governo mandou essa mensagem para a Assembleia, ele pode causar um prejuízo muito grande futuro para o Estado, né? Nós temos que viabilizar o nosso Estado, nós não podemos inviabilizar esse Estado daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então nós temos que estar preocupados lá para frente também. Hoje estão visualizando muito o presente, mas o Estado, nós passamos, o Estado não passa, o Estado precisa continuar sobrevivendo, trabalhando, crescendo, e nós temos que estar atentos com isso. Não ficar com a fama de um Estado caloteiro, no caso. Se a gente facilitar, vira caloteiro. Chega lá na frente, não inviabiliza o Estado, não pode pagar a conta, né? E aí ele é obrigado a tomar essas atitudes que não são bem-vindas para a sociedade e fica ruim para a gente. Deputado, o senhor também é do setor produtivo. Existem vários projetos que o senhor defende, inclusive em relação à implantação do Plano Estadual de Desenvolvimento Florestal. Há um contraponto, há um contrassenso em relação a esse plano, junto ao governo estadual? Realmente, eu fiz a apresentação desse plano para o governo do Estado, fiz para o secretário Falcão e para o secretário Zé Lacerda, e o governo do Estado não entendeu direito a importância desse plano, né? Então, é um plano que nós temos uma certa urgência de aprovar, porque o Estado vem aí passando por umas mudanças onde existe muitas terras degradadas que a gente poderia
entrar com plantio de floresta, né, plantada, como exemplo do Mato Grosso do Sul, hein? Mas o governo não entendeu direito. O governo, a cabeça dele parece que não assimilou a coisa. Mas nós estamos foi criada uma cooperativa agora lá em Rondonópolis e nós estamos trabalhando via cooperativa para nós regionalizar, pelo menos na região sul, fazer aí um grande plano lá da região sul de desenvolvimento florestal em área de árvores plantadas. Há uma espécie de boicote do governo Silva em relação a esse plano, porque há uma certa oposição entre setor produtivo e código florestal, por exemplo. E aí, de repente, um plano estadual não é aprovado. Há um problema entre o setor produtivo e o governo do Estado? Eu acho que não. Eu acho que o que há talvez é um pouco de... o que falta é um pouco mais de visão para o governador. Não há boicote, não. Eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais de visão do futurista para o estado do Mato Grosso, que vai dar tudo certo.